noite. Vocês já estão bem acostumados com o nosso professor, orador, pastor Arilton. Ele é um dos apresentadores da Rede Novo Tempo. Ele apresenta o programa A Bíblia Fácil. E hoje ele vai falar sobre as 7 trombetas do livro do Apocalipse. O que será isso? O que significa o toque de uma trombeta? O que significa o toque da primeira trombeta, da segunda, da terceira? Nós vamos saber hoje. Então vamos clamar que o Senhor nos fale. E fale ao nosso coração, e fale poderosamente a todos nós, que todos aqui possam sair com a palavra de Deus no coração. Amém? Então feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração para iniciarmos essa programação. Grande Deus e Pai, nesse momento clamamos por uma intervenção do Teu Espírito, esse Espírito que é livre, que manda agir, manda parar, que diz o caminho. Então usa nessa noite a liberdade do Teu Santo Espírito para nos influenciar poderosamente, Senhor. E que verdadeiramente tenhamos esse encontro com a palavra. E que essa palavra continue transformando o nosso coração. Abençoe toda a programação, todo o louvor, pois nós te pedimos e agradecemos em nome daquele que é justo e merece toda a nossa adoração, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pode aumentar um pouquinho o retorno também. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos louvar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, pois a sua misericórdia dura para sempre, e o seu amor também duram para sempre. Vamos louvar com todo entusiasmo esse Deus maravilhoso de todo o nosso coração. Vamos cantar juntos, Ele reina. Nascente ao poente. Todos juntos? Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? E quem é como Deus? Cante. Ele reina em seu trono nas alturas, Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Amém? Deus maravilhoso. Ele levanta do pó aquele que cai. Ele transforma o pobre em príncipe. Cante comigo. Deus do pó levanta quem caiu, faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril, e ela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor?
Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina, Pois Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Amém? É o Deus quem mais é como o majestoso. Senhor? Quem é como Deus? Sabe, esse é um rei que ele nunca deixa o seu trono vazio. Ele sempre é rei, ele é sempre Deus. Deus majestoso e Deus poderoso, que mesmo em seu grandioso poder, Ele se preocupa com cada um de nós. Amém? Deus seja louvado. Vamos cantar juntos Esconderijo? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos cantar esta oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. aleluia. Tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu
eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Deus seja louvado, amém? Amém. Amém. Alô, 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 alô. Boa noite. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje o dia já está intenso para mim, viu? Estou desde as 3 horas da manhã acordado, já fui a Brasília, já voltei, estou aqui para juntos podemos louvar o nosso Deus e aprendermos mais da palavra de Deus. E vocês estão bem? Todo mundo está bem aí? Vamos começar já ganhando presente então? É sempre bom, né? Ó, já saiu primeiro? Ó, o negócio está errado aqui. Olha, eu estava falando ali com o pastor, mas quanta gente, pastor, quanta gente que está vindo aqui. Olha, é um prazer muito grande receber a cada um de vocês aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro felizardo de hoje, que vai ganhar, já vai começar com um DVD. Filhos de Israel, Daniel Lidick, esse que estava cantando aqui, que a gente canta sempre junto com ele. É bem legal. A Fabrícia Ratimbum. Fabrícia Raniele, é isso? É isso? Ah, muito bem, Fabrícia, parabéns, você ganhou. Uma salva de palmas para a Fabrícia, que sortuda da noite. E tá com um bebezinho, que legal. Seja bem-vinda, um presente para você, que Deus lhe abençoe, viu? Tem mais aí já? Quem é que não ganhou ainda? Já é a 6ª noite, tem gente que não ganhou ainda? Ixi, tem muita gente, né? Tem tanta gente, vamos ver quem. Então vai ganhar agora. Quem vai ganhar agora é a Janaína Brandão, cadê você? Aí, viu? Ganhou o CD do Araújo do Rei, Por que, ó Pai? Olha, esse aqui é um CD todo especial, Por que, ó Pai? Esse é bom, né, irmã? Se você olhar lá nos créditos, você vai ver o meu nome lá, porque eu ajudei a mixar esse disco aqui, ó. Tem a honra de receber aqui das minhas mãos, seja muito bem-vinda. Salva de palmas. Tudo bem? Janaína. Boa noite, viu? E vocês? Ô, seu Marcos, tá bom? Muito bem, tem mais 3 presentinhos aí, não tem não? Vamos ver quem é que vai ganhar. Estão pegando, estão falando assim que você pega e depois fica jogando lá, é o nome da pessoa que não saiu. Quem que é a pessoa? Só saiu menina hoje, hein? Francino, eu já não estou enxergando mais nada aqui. Francino de Assis Santos, cadê o Francino? Francino, opa, tá ali, irmão Francino. Vai ganhar também um CD do Araújo do Rei, Ainda Existe Graça. Tem gente que está querendo o Araújo aí, porque na hora que sai o Araújo, queria ganhar. Mas o meu irmão aqui ganhou esse belo disco do Araújo do Rei, Ainda Existe Graça. Sortudo, hein? Deus abençoe, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo, viu? Você também, viu? Não ganhou, mas ganhou junto, né? Quem é outro aí? Tem mais um, tem mais 2? Tem mais 2, Tito. O próximo é Renato Miranda. Então, Renato, cadê o Renato?
Ganhou, Renato. Você vai ganhar um DVD Verdades Bíblicas. Cadê o Renato? Tá aí ou não? Ixi, lá pertinho de onde eu estava. Ô, Renato, então você também está com sorte. Esse cantinho aí está com sorte. Seja Palmas muito pro bem. Uma Renato. palmas para o Renato aqui, gente. Cadê o Renato? Aí, Renato, ganhou aqui, ó. Na verdade, são vários CDs aí. Acho que são 4 CDs, tá bom? Que Deus abençoe você e vocês todos. E o último, quem é? Pode falar aí, Douglas. Você vai dar sorte agora. Adão Paulo Diniz. Opa! Adão, tá aqui, cadê o Adão? pertinho. Palmas pro Hã? Adão. O Adão já ganhou? Tá com sorte, minha mãe. O que vai fazer? O cara tem sorte, ganhou. Adão, Palmas pro Adão. parabéns. Deus te abençoe, viu? Vem sempre, tem mais chance de ganhar, não é? É isso mesmo. Agora vamos cantar todos juntos, vamos nos abraçar, vamos nos confraternizar, dar uma boa noite pro seu amigo que está do lado e dar aquele sorriso gostoso para ele. Vamos cantar todos juntos. Você pode Olha lá. ter amigos se quiser. Pode andar, vamos abraçar uns aos outros. É muito gostoso esse momento. Olá, tudo bem? Basta abrir seu coração e assim, sem mais aviso, eles irão. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão. E assim, sem mais aviso, eles irão. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar. Não se esqueça do abraço, de abrir seu coração. Não se esqueça de amar. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão. E assim, sem mais aviso, eles irão. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja um. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão. E assim, sem mais aviso, eles irão. Você pode ter amigos. Muito simples, seja Ah, tá vendo? É assim, valeu. Valeu, Tito. Vamos ficar em pé? Mais uma vez, vamos cantar juntos Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Amém. todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao teu Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é Só o teu nome é eterno, Senhor. todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
ser que vive. Louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra hão de passar, Que céus e terra mas o teu nome, Senhor, passarão, o teu nome é mas eterno. o teu nome é eterno. Que tenhamos essa certeza sempre. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Se você tiver algum pedido e desejar depositar na arca neste momento, se desejar deslocar-se de onde se encontra e acercar-se deste ponto, iremos orar e você poderá estar mais perto de nós. Mas onde quer que esteja, o Senhor certamente está disposto a assisti-lo. Quem sou eu? Ouças minha voz. Não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Já passei por mais cruéis, bravas ondas
estava a me carregar. Pai eterno, Deus criador e sustentador da vida, queremos te dar graças e louvores porque nos permites estar neste lugar, neste momento, para ouvir a tua voz e experimentar intensa comunhão com os semelhantes e com os céus. Pedimos-te de início, ó Deus, que seja de modo especial com o pastor Arilton, que ele não apenas seja um mensageiro comum, mas através da sua boca possa se ouvir a tua voz e a mensagem que fluirá através dele possa encontrar espaço no nosso coração e modelar nossa vida para estes dias e para os dias vindouros. Muito grato por nos identificares como filhos teus. Estamos aqui carregando gozo, mas talvez alguns trazendo expectativas e até frustrações. Queremos depositar tudo isto diante de ti e te rogar, Senhor, que passes por alto as nossas fraquezas, nossos pecados, e que pela tua infinita misericórdia olhe para a necessidade de cada um de nós. E como Daniel te apresentou os seus pedidos, nós também queremos expressar a nossa petição, rogando-te, Senhor, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age por amor do teu nome. Amém. Amém. Eu não sei por que Jesus é tão meigo e bom pra mim. Oh, pois no céu está velando. Quer você também a mim. Eu não sei por que Jesus, mesmo em dias de negro, ama-nos estar ao nosso lado. Dá-me hoje teu viver. Eu não sei por que Jesus vê-me sempre a tropeçar. Oh, mas com grande amor me fala. Se quiser o perdoarei. Eu não sei por que Jesus, mesmo em dias de negro, ama-nos
dá-me hoje teu viver. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez às nossas quartas-feiras do estudo do livro do profeta Daniel. Obrigado, Quarteto Encontros, pela bela mensagem. E às vezes nos perguntamos, né? A gente não sabe porque Jesus nos ama da forma especial como nos ama. E ainda que você às vezes não perceba, nós somos objetos do amor e do cuidado de Deus. O simples fato de estarmos aqui nessa noite é prova do seu amor, do seu cuidado que Ele tem para com cada um de nós. E eu fico imaginando, todo o céu está interessado em nossa salvação. Todo o céu está trabalhando dioturnamente para que um dia eu e você estejamos de pé no grande dia da volta de Cristo a essa terra. E os cultos que temos na igreja, a oportunidade que temos de estudar a Bíblia, são pontes que vão nos ligando desse mundo visível ao invisível, desse mundo natural ao sobrenatural, desse mundo de pecado, dessa velha terra, ao reino de glória e luz que nós tanto aguardamos. Não sei como você chegou na igreja hoje, talvez a sua mente ainda esteja lá fora. Talvez você ainda esteja preocupado com alguma coisa que aconteceu, talvez você esteja ansioso com alguma situação. Essa noite Jesus vai acalmar o seu coração. Vai acalmar porque a promessa de Filipenses 1 verso 6 é de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não faz nada pela metade. E se Ele tem trabalhado no seu coração, Ele vai concluir essa obra maravilhosa. As coisas vão se resolver. Acalme o seu coração com esse Deus que, mesmo sem saber, como o quarteto cantou, Ele ama e se importa. O tema que hoje vamos estudar é um tema muito especial. Ele fala a respeito de 7 trombetas. Me ajuda aqui, pastor, não está funcionando. Passa para mim o próximo slide, por favor. Acho que deu certo agora. Ok. 7 trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Chegamos ao 8º. Hoje vamos estudar o capítulo 8 e o 9 e uma pequena porção do 11. E assim, paulatinamente, vamos cobrindo todo o livro de Apocalipse. Quem está sem Bíblia, por favor, levante sua mão aí. Nós temos várias Bíblias aqui na igreja que você pode receber para você acompanhar o estudo. Dentro da Bíblia também estão sendo colocadas algumas folhas em branco para algum tipo de anotação que você tem interesse. Mantenha a sua mão erguida, já está chegando aí. Lá atrás temos um aqui, ó, à sua esquerda lá, ó, uma outra mão. Todos receberam? Faltou alguém receber a Bíblia? Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Vamos estudar esse tema, as 7 trombetas. Vamos orar mais uma vez, amigos? Oração não quer demais, né? Então feche seus olhos, ore comigo. Nosso bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua casa mais uma vez. Aqui estamos em circunstâncias tão favoráveis. E ficamos imaginando, porque à frente de nós está um tempo onde as igrejas serão tomadas e fechadas, onde Tua palavra será escondida. E naquele tempo de prova, quanto iremos desejar e quantos lamentarão, porque não aproveitaram bem o seu tempo e não dedicaram horas ao estudo da Tua palavra. Mas louvamos o Teu nome porque o Teu povo aqui está. Teus filhos e filhas aqui vieram porque eles desejam ter um encontro contigo mais uma vez, com o Senhor da história. Como iremos aprender nessa noite? Por isso, Pai de amor,
a menos que o teu Espírito esteja ao nosso lado, a menos que ele seja o nosso guia, esse livro torna-se indecifrável. Mas se o teu Espírito ouvir a nossa oração, se ele vier em nosso encontro, ao nosso socorro, nós compreenderemos as verdades reveladas nesse livro. Para tanto, nos abençoe mais uma vez. Oramos em nome de Cristo. Amém. As 7 trombetas. Os capítulos 8 a 11 de Apocalipse, eles representam a terceira cadeia histórica do livro de Daniel. A primeira cadeia histórica nós vimos nos capítulos 2 e 3, as 7 igrejas. Ali é uma cadeia histórica que começa no ano 31, com a morte de Cristo, e caminha até a volta de Jesus. A segunda cadeia histórica são os 7 selos, que vimos nos capítulos 6 e 8. Também começamos ali o primeiro selo desde a cruz, e nós percorremos a história da igreja cristã até a volta de Jesus. Agora chegamos às 7 trombetas, e mais uma vez é uma cadeia profética, e ela cobre também boa parte da era cristã. Por que o Apocalipse tem essa apresentação? É porque a profecia, ela deve ser repetida para que ela seja compreendida. A profecia é uma verdade que se amplia. Essa é uma metodologia que Deus usa. Ele vai trazendo as coisas novamente de volta, à tona, para que nós aprendamos. Se você estuda o livro de Daniel, você percebe a mesma verdade. Daniel capítulo 2 é ampliado no capítulo 7, que amplia-se no capítulo 8 e culmina no capítulo 11. São ampliações. O Apocalipse faz a mesma coisa. Deus está construindo um conhecimento. Ele quer revelar tudo o que aconteceria na história da igreja cristã, porque Ele é o Senhor da história. Então as 7 trombetas, elas configuram uma terceira série histórica que é coberta no livro. A linguagem que é usada aqui nas trombetas são imagens complexas, e essas imagens, elas se aplicam a vários eventos da história. E porque são imagens complexas, às vezes nós temos pontos de vistas diferentes. E eu vou apresentar um ponto de vista para vocês sobre as 7 trombetas. O que eu vou apresentar não é a última palavra, porque é um tema que carece de mais estudo, de aprofundamento. E ainda que nós tenhamos doutores que tenham gastado aí 10, 15 anos pesquisando esses temas, há verdades por serem aprendidas. E nós vamos apresentar aqui uma versão para vocês das trombetas, que não é a última palavra. Então elas recapitulam a história desde um ponto de vista em particular, e paralelamente com outros ciclos de 7 encontrados no Apocalipse, como já falamos, as 7 igrejas e os 7 selos. Para entender as 7 trombetas, há um código, há uma chave interpretativa. E qual é a chave? Devemos estudar os antecedentes bíblicos da linguagem que é usada aí. Então as imagens e cenas que aparecem nas trombetas, eu tenho que buscar um antecedente bíblico para entender o que significa essa imagem. Eu não posso querer dizer o que é, a Bíblia tem que dizer o que é. Por isso nós vamos partir sempre do princípio que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Porque se eu não deixar que a Bíblia se interprete, eu vou começar a inventar coisas. E o que mais está acontecendo hoje em muitas igrejas são pregadores inventando coisas, lendo a Bíblia e querendo inventar uma explicação para ela. Você não pode concordar com isso. Você não deve concordar. Quando se estuda a Bíblia, nós devemos permitir que ela se interprete, ela diga o que significa o seu ensino. Se não for assim, ficaremos à mercê de qualquer ser humano. E sabe de uma coisa? Nós temos em nossa sociedade hoje brasileira muitas pessoas bem-sucedidas,
que alcançaram aí um nível satisfatório na sua vida financeira, na sua vida educacional, profissional. Mas muitos destes, a despeito do conhecimento e da situação financeira que adquiriram, estão caminhando para o precipício. Sabe por quê? Porque falta uma filosofia de vida. Falta um sentido para a existência. Eu não me assusto quando ouço falar de pessoas de Hollywood que conquistaram fortuna e fama e de repente tiram a vida. Isso não me assusta. Inclusive no mundo hollywoodiano isso é muito natural, né? Por quê? Porque falta uma filosofia de vida. Falta entender a história, o porquê de estarmos aqui, quem nós somos, para onde caminhamos. E infelizmente a sociedade brasileira, a despeito de sermos uma nação cristã, católica, nós temos muitos líderes espirituais que estão orientando milhares para o precipício. E muitos destes apenas querem extorquir as multidões, arrancando o dinheiro delas. Eu fiquei abismado com o que eu ouvi outro dia, semana passada, um testemunho. Alguém me contou isso. E se essa pessoa não tivesse contado, eu não teria acreditado na informação. Ela me falava sobre um sistema de eleição de pastor em determinada igreja. Como que eles escolhem alguém? Como que alguém pode ser habilitado a ser pastor numa igreja? Sabe o que acontece? Essa pessoa tem que ir diante de uma comissão, ela tem que abrir a Bíblia aleatoriamente 40 vezes. E todas as vezes que ela abrir a Bíblia, ela vai ler um texto aleatório, e ela tem que saber deste texto fazer um apelo para tirar dinheiro das pessoas. Se ela conseguir fazer isso 40 vezes, ela pode ser pastor na igreja. Ou seja, então você é pastor para arrancar dinheiro das pessoas e não para ensinar a palavra? Quem somos nós para falar mal de alguém? Nós não somos ninguém. Mas uma verdade tem que ser dita. Não me venha com essa história de que ser pastor é uma vocação e que Deus me chamou para ser pastor e eu posso ser pastor a despeito de não estudar. Eu posso não ter uma formação acadêmica, é claro, eu concordo, mas mesmo sem ter essa formação, eu tenho que ser um estudioso da Bíblia, eu tenho que entender dela. E é porque nós temos pastores e líderes religiosos ignorantes, é que o povo está tão longe da verdade. E como muitos caminham longe da Bíblia. Essa história de que, olha, traga uma garrafa com água e você vai abençoar a água, você vai beber. Põe a mão aí na TV com 1 litro d'água. Irmãos, para com isso. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Não há poder em água nenhuma. Não há poder em toalha. Não há poder em nada, há poder em Cristo. Então, nós não podemos ser iludidos por esse tipo de gente. Isso é simploriedade, acreditar nisso. É por isso que nós temos que abrir a Bíblia e deixar que a Bíblia fale. Ela tem que se interpretar. Por isso nós vamos ver mais uma vez que Deus é Senhor da história. O pastor até tirou aqui para não ficar abençoado, né, pastor? Eu vou beber e vai ficar abençoado, né, pastor? E quem beber dessa água depois, o que acontece? Mata a sede, né? E vai tornar a ter sede, né? Apocalipse 8. O verso 1 nós estudamos semana passada.
Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse verso pertence ao contexto do capítulo 6 e 7. Mas, pastor, por que é que ele está aí no 8 então? É porque as pessoas que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, elas não se preocuparam tanto com a estrutura da Bíblia. E então vai ter versos que saíram do seu contexto. Aqui está um claro exemplo. Esse verso 1 do capítulo 8 deveria ser o verso 18 do capítulo 7. Deveria estar lá. Mas o trabalho que eles fizeram em separar a Bíblia em capítulos e versículos foi um trabalho excelente. Nós louvamos a Deus por isso. Mas ele não pertence a esse contexto aqui. Então, o tema das trombetas começa no verso 2. Então, é esse que nos interessa. Diz assim: então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, que tinham as 7 taças, as 7 trombetas, melhor, prepararam-se para tocar. Então, até o verso 6 é uma visão introdutória das 7 trombetas. O que é que João viu aqui? Ele viu uma cena no santuário. De fato, eu já disse para vocês que o Apocalipse está sistematizado em 7 cenas do santuário. O santuário é um tema muito interessante. Eu estou tocando superficialmente nele, mas ele é um tema que vale a pena você estudar. Aqui está uma foto, um desenho do que era o santuário lá em Israel. Quando a pessoa entrava no santuário, a entrada estava aqui, e logo à direita estava uma mesa com 12 pães. Era chamada mesa dos pães da proposição. Eram 12 pães que eram trocados a cada sábado. E eram 12 pães porque eles representavam as 12 tribos de Israel. Tudo no santuário apontava para Cristo. Também simbolizavam Cristo como o pão da vida. À esquerda de quem entrava estava um castiçal ou candelabro com 7 lâmpadas. Os judeus o chamam de menorá. E aqui essas lâmpadas ficavam acesas e eram elas que iluminavam o ambiente. À frente estava um altar de incenso. Incenso aromático era ali queimado. Por que se queimava incenso dentro do santuário? Porque todo dia se levava sangue para dentro dele. E esse sangue era não só molhado nos chifres do altar de incenso, como também aspergido na cortina que separava o santo do santíssimo. Então era um odor terrível. Então se queimava incenso para amenizar esse odor. E aqui no compartimento santíssimo estava a Arca da Aliança e dentro dela as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Então qual foi a cena que João viu? Ele viu alguém junto ao altar de incenso com um incensário na mão. Ele diz aqui no versículo 2, versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé com um incensário de ouro. Veja, esse anjo, ele apresenta o incensário. O que é um incensário? Aqui está uma foto, um desenho de um sacerdote. Ele usava o incensário. Está vendo aqui esse incensário na mão dele? Ele colocava aqui dentro enzimas aromáticas.
que eram queimadas, e trazia um pouco delas e jogava aqui sobre o altar de incenso. E essa fumaça que subia melhorava o odor do santuário. Agora um anjo traz esse incensário diante do altar e ele intercede, ele fortalece a oração do povo de Deus. Quem é que é esse anjo? Não pode ser um anjo natural, porque um anjo comum não pode interceder por você. Esse anjo aqui é o próprio Cristo. Só ele pode interceder. De fato, a Bíblia ensina que Cristo, através dos méritos dele, é que tornam aceitáveis ao Pai nossas orações. É por isso que Jesus falou assim: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso farei. Então esse anjo aqui é o próprio Cristo, que vem para, através dos seus méritos, permitir que a oração do povo de Deus chegue ao trono dele. Agora, então, nós temos aqui uma dupla fase do ministério de Cristo. Olha o que diz o livro Patriarcas e Profetas na página 353. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua. Diante do santo lugar, um altar de expiação contínua. Pelo sangue, pelo incenso, deveriam aproximar-se de Deus. Então, esta citação ela é chave para entendermos o tema das 7 trombetas. Aqui falou sobre intercessão e expiação. Voltando à figura do santuário, você tinha no lado de fora do santuário um outro altar, que era onde o animal era morto. Então no santuário você tem 2 altares: o altar de holocausto, onde o animal era queimado, que ficava fora, e o altar de incenso, que ficava dentro. Então o Apocalipse 8 está falando sobre 2 obras: uma obra de expiação através da morte e uma obra de intercessão através da mediação. Isso nos faz crer porque esse anjo é Cristo, porque no capítulo 5 de Apocalipse ele é o cordeiro que morre no altar de holocausto. Agora no capítulo 8 ele vem para dentro do santuário para uma obra de intercessão. Então as 7 trombetas são juízos de Deus que cairiam sobre os inimigos de Deus, mas como uma forma de advertência, para os levar à conversão. Há algumas pessoas querendo ensinar que as 7 trombetas, elas se situam após o fechamento da porta da graça, ou seja, num futuro, quando não mais haverá graça para a humanidade. Mas essa interpretação carece de base bíblica. O que estamos vendo aqui é uma cena de intercessão e de juízo, advertindo as pessoas para que elas se arrependam. E quando você faz uma comparação entre as 7 trombetas e as 7 pragas, você percebe uma íntima relação entre elas. Por que dessa relação? Porque esses juízos prévios que caíram sobre a humanidade nas 7 trombetas, se eles não forem ouvidos e se as pessoas não se arrependerem, elas experimentarão as 7 pragas. É por isso que há uma íntima relação entre as trombetas e as pragas. Quando você lê as 7 trombetas e as 7 pragas, há uma íntima relação. Mas um juízo é preventivo, o outro é executivo. Então quem não alertar para as trombetas e se arrepender, vai ter que enfrentar as 7 pragas, que é um outro tema que vamos estudar. Então aqui nós temos 2 momentos de Cristo: ele como aquele que intercede por nós, e ele como aquele que morre e se entrega por nós. Então vamos às 7 trombetas. A primeira já aparece aí no versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue,
e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Veja que simbolismo rico usa o Apocalipse. Bom, o primeiro, o anjo toca a trombeta. E o que significa o tocar a trombeta nesse contexto? Eu não sei se eu coloquei aqui o texto. Não coloquei. Mas um bom texto para entendermos é Números capítulo 10. E em casa você leia Números capítulo 10, dos versos 1 a 10. O toque de trombeta na Bíblia, principalmente de acordo com números lá, eu estou falando do número 10, mas agora eu não sei se é 10 ou se é o 4. Deixa eu conferir. Números capítulo 10, está certo, 10, 1 a 10. Então aí fala sobre duas trombetas de prata. As trombetas na Bíblia eram tocadas principalmente em dois momentos. Quando o povo estava celebrando, ou era convocado para uma festa religiosa, que era uma celebração, aí as trombetas eram tocadas. E a palavra trombeta, aqui no Apocalipse, é uma palavra que vem do hebraico chamada shofar. E essa palavra hebraica, ela permanece até hoje. Os judeus ainda tocam o shofar, que é um chifre de carneiro. Então esse chifre de carneiro, o shofar, ele era tocado para reunir Israel para celebrações religiosas, para uma festa. A trombeta era tocada. A palavra shofar do hebraico foi usada por trombeta aqui no grego. E uma segunda ocasião que uma trombeta era tocada era na hora da guerra. Então se tocavam as trombetas, o som do alarido era para sair a batalha. Aqui, nas 7 trombetas, elas têm essa função, a função bélica. As trombetas são tocadas porque as 7 trombetas falam de eventos bélicos, de lutas pelo poder, de guerras. E quando a primeira trombeta é tocada, houve saraiva e fogo. O que é saraiva? Saraiva é um tipo de granito. E esse tipo de granito, ele geralmente das regiões gélidas, ele caía como uma chuva. A gente de vez em quando, aqui em São Paulo houve um fenômeno interessante outro dia, não foi? Que choveu também muito granizo e as ruas ficaram tomadas, não foi? Coisa esquisita aqui em São Paulo para o nosso clima. Mas na região sul do Brasil, por exemplo, e hoje eu cumprimentei 2 senhoras aí lá de Santa Catarina, você tem muita chuva de granizo. Saraiva é um pouco parecido com granizo, só que mais denso, maior. Agora, saraiva misturada com fogo, olha que combinação interessante. Uma gelada e outra quente. Esta combinação é uma combinação de juízo na Bíblia. Então houve essa saraivada e atingiu-se a terra. Foi queimada a terça parte. Essa expressão terça parte vai começar a aparecer aqui nas trombetas. O que significa essa terça parte? Após a morte de Constantino, e eu já falei para vocês aqui sobre o imperador Constantino, que governou o Império Romano por 37 anos, ele se converteu ao cristianismo, pelo menos aparentemente, mas quando ele morre, o império vai ser então repartido entre 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. Constantino II ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha. Constante ficou com a Itália, Ilíria e o norte da África. E Constâncio ficou com Constantinopla e a parte oriental do império. Então, a partir da morte de Constantino, você tem um império mais ou menos dividido em 3 segmentos. E a primeira trombeta, quando toca,
ela atinge 1/3 desse segmento. Como isso pode ser aplicado historicamente? Uma vez que a história é o melhor intérprete da profecia. Quando vamos para a história, nós descobrimos através de um historiador chamado Edward Gibbon, que é um britânico do século 17, ele diz que dos anos 395 a 410, foi invadida a 1/3 parte do Império Romano, ou seja, a área central do Império. E ela foi invadida por uma tribo bárbara chamada Visigodos, sob o comando de Alarico. Então, Alarico era o chefe dos Visigodos. E aqueles que estão estudando aí Daniel, através do Bíblia Fácil, lembram-se de que os Visigodos eram uma tribo das 10, lá da estátua de Nabucodonosor, dos 10 artelhos e dos 10 chifres do 4º animal do capítulo 7. Então haviam 10 tribos bárbaras que começaram a atacar Roma. E destes anos 395 a 410, então foram os Visigodos. Então, alguns creem, e esta é uma visão das 7 trombetas, como eu disse para vocês no início, há visões diferentes, mas alguns creem que a primeira trombeta, o toque dela, cumpre-se justamente com Alarico e os Visigodos, quando eles invadem a região central de Roma, que pertencia a Constâncio, um dos 3 filhos de Constantino. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte, olha aí mais uma vez a expressão, se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Agora você percebe que a 1/3 parte é atacada, mas agora uma região oceânica. E aqui falou-se também de embarcações e de chamas sendo atiradas ao mar. Qual é o evento político envolvendo Roma que poderia se aplicar essa segunda trombeta? Esse historiador britânico, Edward Gibbon, ele continua dizendo que Genserico, ele foi deposto do domínio do mar, partiu rumo a Cartago, numa frota de 1.113 navios, e com mais de 100.000 homens. Esse Genserico, que liderava uma outra tribo bárbara das 10, agora os vândalos, pediu maliciosamente 5 dias de prazo para então se entregar. Os inimigos deram 5 dias, e o que ele fez? Tripulou seus navios com material inflamável e atacou a frota romana, destruindo pelo fogo quase metade desse efetivo de navios que possuía o Império Romano. Então, alguns historiadores e teólogos veem na ação dos vândalos contra essas embarcações romanas a profecia de uma, como disse lá, uma grande pedra sendo lançada ao mar e destruindo as embarcações. Interessante notar que a expressão vândalo permaneceu até o dia de hoje, né? E quando a gente ouve falar em alguém que faz bagunça, que pincha, que destrói, é um vândalo. A origem está nessa tribo dos vândalos. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Agora, na terceira trombeta, o Apocalipse diz que há uma estrela, uma grande estrela, que cai do céu.
Interessante que a estrela já vimos no Apocalipse. Estão lembrados o que significa estrela? Anjos. Olha em Apocalipse capítulo 1, verso 20. Nós já vimos esse texto com vocês, mas vamos refrescar nossa mente. Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são 7 o quê? Anjos. Então estrela em profecia é anjos. E qual foi o anjo que caiu do céu? Se você for lá para Isaías 14 e Ezequiel 28, você verá claramente que a estrela que cai do céu é Lúcifer. O próprio profeta pergunta assim: como caísses do céu, ó estrela da alva, tu que debilitavas as nações? Então aqui há uma participação ativa de Satanás no toque dessa terceira trombeta. O que aconteceu quando esse anjo tocou a trombeta? Agora temos uma outra tribo bárbara, os hunos, comandados por Átila. E os hunos dos anos 433 a 453, Átila, como um cometa, ele se arremeteu contra Roma. O abismo simboliza as amargas consequências de sua invasão, porque ele pilhou o norte da Itália e a Gália. Interessante que o próprio Átila se considerava o flagelo de Deus. E esse Átila, certamente movido por Satanás, essa estrela que cai do céu e que empossa a Átila dessas grandes perseguições feitas pelos hunos, principalmente na Gália. Então, mais uma tribo avançando contra o Império Romano, que perseguia o povo de Deus. Como já disse, essas trombetas são juízos preventivos contra os inimigos de Deus, na tentativa que eles se convertam, que eles se arrependam. E chegamos à quarta trombeta. E os teólogos separam as trombetas em 2 blocos: as 4 primeiras e as 3 últimas. Depois vou explicar melhor essa divisão. Vamos à quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Veja mais uma vez a expressão terça parte. Isto é uma alusão ao império que já estava dividido em 3 partes, para que não brilhasse tanto dia como também de noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 que ainda têm que tocar, dos 3 anjos que ainda têm que tocar. O Apocalipse, aqui na minha versão, traduziu a expressão para águia. Eu não sei se é assim que aparece na sua Bíblia. Alguém tem uma expressão diferente aí, em vez de águia? Hã? A palavra no original também pode ser traduzida como abutre, urubu. Então, esse abutre, que seria uma tradução mais correta, ele vem e traz um anúncio. Ainda faltam 3 trombetas. E ele chama as 3 trombetas de ai. E o Apocalipse vai falar depois sobre esses 3 ais. Então há uma divisão clara entre as 4 primeiras trombetas e as 3 últimas. E o que separa essas trombetas? Nós vamos perceber que há um evento que separa essas trombetas, que estão em paralelo com um evento que já estudamos aqui. Quando é tocada a 4ª trombeta, dessa feita atinge o sol, a lua e as estrelas. Edward Gibbon diz que em 476, Odoaco, frente aos Érulos, que é uma outra tribo das 10 bárbaras que invadiram Roma, tomou posse de Roma. E o sol, lua e estrelas
é um simbolismo da realeza, do consulado e do senado. Justamente formas de governo do próprio Império Romano. E Odoacro ataca Roma em 476 e ele será o responsável finalmente pela queda de Roma, que caiu nesse ano. Então qualquer livro de história medieval vai dizer que o Império Romano do Ocidente durou até o ano 476. E Rômulo Augusto é o último imperador de Roma. E nesse ano ele cai. Então, com a quarta trombeta, nós temos a aniquilação do Império Romano. Terminou o quarto império da profecia, lá de Daniel capítulo 2, o sonho da estátua. E agora com essa quarta trombeta, Roma é lançada por terra. Ou seja, então as 4 primeiras trombetas são juízos preventivos contra o povo de Deus, alertando-os para a conversão. E se eles não aceitassem, eles passariam pelas pragas. Por isso a íntima relação entre as trombetas e as pragas. Apocalipse 9:12. Aqui no capítulo 9 nós entramos já na quinta trombeta. Mas eu quero destacar, antes de entrar na quinta, o verso 12, que diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda quantos ais? 2 ais. Então veja, no versículo 15, ou no versículo 13 do capítulo 8, falou-se dessa águia, que também pode ser um abutre, voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então esse abutre vai chamar as 3 últimas trombetas de 3 ais. E no capítulo 9, verso 12, diz que a quinta trombeta é o primeiro ai. Então a sexta trombeta é o segundo ai, e a terceira trombeta, a sétima trombeta, é o terceiro ai. Por que é que as trombetas estão separadas assim? Lembra quando nós estudamos a respeito dos 7 selos? No capítulo 6, quando nós chegamos ao versículo 12 do capítulo 6, nós estudamos o 6º selo. E antes que aparecesse o 7º selo, só lá no capítulo 8, nós temos um interlúdio. Esse interlúdio é o capítulo 7. Então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, há um espaço, há um interlúdio. O mesmo vai acontecer quando chegarmos à 6ª trombeta. A 6ª trombeta está no capítulo 9, verso 13. Olhou aí na sua Bíblia? Mas aonde está a 7ª trombeta? Aí você vai para o capítulo 10, não trata da 7ª trombeta. Você vai para o capítulo 11, verso 15, é aí que aparece a 7ª trombeta. Você percebeu que há um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta? Igual ao interlúdio do 6º e do 7º selo? Esse é mais um argumento que nós podemos usar para crer de que as 7 trombetas elas acontecem durante a era cristã e não após o fechamento da porta da graça, como alguns pretendem, porque há um paralelo linguístico aqui em Apocalipse. Mas então vamos à quinta trombeta, capítulo 9, verso 1 em diante. Eu separei aqui apenas alguns versos. A quinta e a 6ª trombeta, elas vão passar agora a descrever investidas das tribos maometanas sobre o comando de vários líderes, constituindo-se em um outro poder que lutaria contra o cristianismo. Então, se as 4 primeiras foram trombetas referidas ao Império Romano, que perseguiu os cristãos, as 2 penúltimas, quinta e sexta, elas se referem ao movimento maometano, ou seja, as tribos maometanas. E quem foi o grande fundador das tribos maometanas? Maomé.
Então Maomé, ele cumpre uma profecia. Olha o que diz Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo. Segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe uma mensagem do céu. E o que o anjo Gabriel teria dito para Maomé? Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, que aqui em Apocalipse ele vai ser chamado de Apolion. Também sabemos que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. É o que Paulo disse em 2 Coríntios 11:14. Então, se na trombeta anterior um anjo cai do céu, e esse anjo nós vimos que é Lúcifer, agora esse anjo, ele apresenta-se para Maomé e ele começa a ensinar Maomé certas coisas. E um dos ensinos, segundo o próprio Maomé, é que Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um grande profeta, como ele também era. E é por isso que ele fundou uma religião. E ele começa agora a levantar um povo que o segue. E ele vai também estabelecer a sua capital. Onde foi estabelecida a capital desse movimento? Meca. Então agora nós temos a capital desse movimento. Certamente não foi o anjo Gabriel que apareceu para ele, porque o anjo Gabriel não diria para Maomé que Jesus não é filho de Deus. Esse mesmo anjo lá em Lucas 1 disse para a Virgem Maria: você vai dar à luz a um filho. E depois disse para José: o que é nascido de Maria é obra do Espírito Santo. Então esse anjo não apareceria agora para dizer para Maomé que Jesus não era filho de Deus. Então certamente, segundo a interpretação que nós podemos ter da Bíblia, tratava-se de uma contrafação satânica. E então agora nós temos a organização. Em Apocalipse 9:4 é dito o seguinte: e foi-lhe dito, nos versículos 2 e 3 falou sobre gafanhotos, foi dito a estes gafanhotos que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Então esses gafanhotos, aqui do versículo 2 e 3, podem ser comparados às tribos maometanas. Inclusive há uma descrição de como eles se vestiam: cabelos longos, montado em cavalos. Há uma descrição clara que muito se assemelha ao tipo das tribos maometanas. E essas tribos agora começam a atacar o povo de Deus. E há uma conexão do versículo 4 com o capítulo 7, falando do selo de Deus. Nós falamos que o processo do selamento, ele já começou. Agora, esse selo de Deus aqui significa as pessoas que o servem. O selo da obediência, o selo do Espírito Santo, do qual falou Paulo em Efésios capítulo 2. E agora o versículo 5, e me parece que o 7, eles vão introduzir agora um elemento de tempo na profecia. Estamos pensando ainda nas tribos maometanas. Foi-lhes dado também que não matassem, e sim que atormentassem durante quanto tempo? 5 meses. Deixa eu ver o outro verso, é o verso 10. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens. Por quanto tempo? 5 meses. Então a quinta trombeta fala de Maomé, da organização desse movimento maometano, do ataque aos cristãos por pelo menos 5 meses. Agora, quando vamos para a profecia, o que é que significam 5 meses? Se cada mês tem 30 dias, eu tenho 5 vezes 30.
igual a 150. Só que nós já aprendemos aqui um princípio de interpretação profética chamada dia-ano, com base em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Cada dia da profecia representa um ano literal. Então eu tenho aqui 150 anos. Quando na história se cumprem esses 150 anos de tormento para o povo de Deus? Dos anos 1299 a 1499. Mas o que aconteceu de importante nessa data? Em 27 de julho de 1299, Otman fundou o Império Otomano. E durante esse tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia sem grandes resultados. Contando 150 anos, chegamos a 27 de julho de 1449. Nessa data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram o domínio no oriente da Europa. Isto impediu a passagem dos europeus para o oriente e favoreceu a descoberta da América. E quando a América foi descoberta, nós tivemos, a partir de 1776, a independência dos Estados americanos. E a América tornou-se um país maiormente protestante. Então veja que os 150 anos eles se cumprem exatamente na história, justamente agora com o Império Otomano. E vamos falar mais um pouco desse Império Otomano. Chegamos então à sexta trombeta, que é o segundo ai. A quinta é o primeiro, a sexta é o segundo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Mais uma vez a expressão terça parte. Mas agora o período profético é diferente. Aqui diz que é hora, dia, mês e ano. Quanto tempo se computa com esse período profético? Basta nós fazermos o cálculo. 1 hora em profecia, 15 dias. 1 dia é igual a 1 ano. 1 mês, 30 dias, 30 anos. 1 ano, 360 dias, 360 anos. Somando tudo isso, eu tenho 391 anos e 15 dias. Então, o segundo ai, que é a sexta trombeta, ele se cumpre na história num período de 391 anos e 15 dias. A que evento então se refere a sexta trombeta? Eu tenho que buscar na história dos povos que oprimiram os cristãos esse lapso de tempo. E segundo alguns historiadores, esse período começa em 27 de julho de 1449. Lembra que eu já falei dessa data? Justamente a data que culminou com o Império Otomano. Então a profecia se liga a outra. A sexta trombeta se liga à quinta. Então em 27 de julho de 1449, quando foram tiradas as restrições impostas aos otomanos, até 11 de agosto de 1840, data em que o Império Otomano perdeu a sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa, entre elas a Inglaterra. Então, esses 391 anos e 15 dias, eles aplicam-se justamente à queda do Império Otomano. E sabe que houve um teólogo do meio adventista que foi um dos que predisseram essa profecia. Ele se chamava
Josias Litt. E ele escreveu 2 anos antes, em 1838, que em agosto de 1840 o Império Otomano iria cair. Aqui está. Ele predisse a queda do Império Otomano no ano de 1840, no mês de agosto. E isto aconteceu exatamente como ele havia predisto através do estudo de Apocalipse 9. O livro Grande Conflito, na página 334, faz menção à queda do Império Otomano e a esse estudo de Litt, dizendo assim: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller, um homem que vamos estudar sobre ele daqui a mais um tempo, e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Esta obra, O Grande Conflito, escrita por Ellen G. White, está dizendo que a 6ª trombeta cumpriu-se exatamente como Litt havia defendido, no mês de agosto do ano 1840. Ou seja, se em 1840 tocou a 6ª trombeta, falta-nos apenas a 7ª. Agora você tem um interlúdio do capítulo 10, que vamos estudar na semana que vem, e vamos falar mais sobre Guilherme Miller, e vamos para o capítulo 11, verso 15. O terceiro ai, a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a quê? Reinar. A 7ª trombeta, quando ela for tocada, Cristo começará a reinar. 6 trombetas já foram tocadas, a última em 1840, na queda do Império Otomano. Só nos resta uma última trombeta a ser tocada. Você percebe como que a profecia é uma revelação que se amplia? Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, estudamos as 7 igrejas. Essas 7 igrejas cobrem toda a era cristã. E o aspecto abordado ali é a situação interna da igreja. Como eram as igrejas, os cristãos. Quando fomos para os 7 selos, mais uma vez os 7 selos cobrem toda a era cristã. Mas o aspecto estudado nos 7 selos é a obra de Satanás contra a igreja. E agora, quando chegamos nas trombetas, as 7 trombetas também cobrem toda a era cristã, mas o aspecto enfocado agora são as guerras de Deus contra os inimigos do seu povo. Quando chegamos à 6ª igreja, 1844. Ou a 7ª igreja começou lá e termina com a volta de Cristo. Quando chegamos no 6º selo, Apocalipse 6, 12 a 15, nós tivemos 4 sinais: escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas e um terremoto. Isso já aconteceu em 1755, 1780 e 1833. Chegamos na 6ª trombeta, e quando a 6ª é tocada, cai o Império Otomano, 1840. Agora nos falta apenas a 7ª trombeta. E quando ela é tocada, diz o Apocalipse, que Cristo começa a reinar. Agora eu queria chamar a sua atenção para um detalhe da Bíblia.
Olha o que está dizendo esse verso 17. Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo o quê? Os 24 anciãos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é Ele? Que és e que eras. Mas volta a sua Bíblia para Apocalipse capítulo 1, verso 8. O que diz Apocalipse 1, verso 8? Eu sou quem? O Alfa e o... Diz quem? Aquele que é, aquele que e aquele que... Você percebe que são 3 tempos verbais aqui? Aquele que é, presente, aquele que era, pretérito perfeito, ou passado, e aquele que há de vir, futuro. Agora vá para o capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor, por dentro e por detrás. E eles estão louvando a Deus. Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que e aquele que... Agora vá novamente para Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Qual é o tempo verbal que faltou aqui no verso 17? Aquele que há de vir. Por que faltou esse tempo verbal? Porque ele chegou. Porque a trombeta foi tocada. Porque ele chegou. Então o toque da 7ª trombeta é a própria volta. Agora, vá para a sua Bíblia em Tessalonicenses. Eu não sei se é ele ou é Coríntios que vai dizer. Deixa eu conferir. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoado o quê? O que Cristo vai fazer? Descerá dos céus. Você percebe a conexão da Bíblia? Cristo volta com o soar da trombeta. Quando a trombeta for tocada, ele vai descer dos céus. Então nós estamos esperando apenas que a 7ª trombeta, ela seja tocada. Cristo, quando veio pela primeira vez, ele veio para ser o nosso Salvador. Ele morreu sobre a cruz. Ele veio para ser sacrificado como um cordeiro. Mas quando ele voltar agora pela segunda vez, ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse hino que nós cantamos todos os cultos aqui na quarta-feira, para começarmos a nossa adoração, todo joelho se dobrará, é porque ele volta como Rei dos Reis. Amigos, você percebe que as 7 trombetas são ações divinas ao longo da história que culminam no estabelecimento do seu reino? Todas as profecias do Apocalipse estão apontando para o estabelecimento do eterno reino de Cristo. A 7ª trombeta está para ser tocada. E Cristo vai voltar em glória e majestade. E a pergunta é, ele está voltando, e nós estamos prontos para recebê-lo em glória e majestade? Nós estamos nos preparando para isso? Esse é o teor do Apocalipse. O Apocalipse culmina todos os livros da Bíblia. E ele está voltando. Um anjo vai tocar a trombeta. Esta é a 7ª trombeta. E quando ela for tocada, ele será chamado não aquele que é, era e há de vir, mas apenas como aquele que é e aquele que era, porque ele já veio. O tempo futuro será presente. E eu e você viveremos o eterno presente de Deus. Por isso vale a pena se preparar. Vale a pena dedicar tempo para estudarmos a Bíblia, para consagrarmos nossa vida a Deus. Vale a pena servir a esse Deus, porque em breve todos os reinos humanos passarão e ele vai estabelecer o seu domínio, que será um domínio sempre eterno. Pense nisso enquanto ouviremos essa mensagem.
Espírito mostrou a João, do céu ele viu a santa cidade descer, os rios de cristal, portões de pérola também. João viu, mas não pôde compreender. Lugar de paz eterna e perfeita, a morte não existe e não preciso mais chorar. O sol desaparece ante a glória do Cordeiro. Que lindo, o que iremos contemplar quando a luz enfim raiar. Veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Às vezes com os olhos cheios de lágrimas, nós cremos na promessa que logo irão secar. Por mais que o mundo seja de sofrimento e dor, iremos o teu rosto contemplar quando a luz enfim raiar. Veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Quando a luz enfim raiar, veremos pela fé Jesus voltar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Não haverá mais noite, não haverá pesar quando a luz enfim raiar. Eterno Deus e Pai, quando a luz raiar, quando a trombeta for tocada e todos os anjos aparecerem contigo nos céus, queremos estar todos prontos para te receber em glória e majestade. Por isso, bom Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Pai, em nossas lutas, em nossas dificuldades. Tu sabes quantas vezes somos tentados. Tu sabes quantos problemas o diabo coloca em nosso caminho. Quantas dificuldades teremos que enfrentar. Mas não nos deixe em um momento sequer perdermos a esperança. Porque um dia a luz vai raiar. As lágrimas serão enxugadas. A doença e a morte desaparecerão. Perfeita paz haverá nesse universo criado pelo Senhor. E nós queremos estar prontos para esse glorioso evento. Pai Santo, abençoe o teu povo que se reuniu mais uma vez nessa noite. Leva-nos agora em segurança para as nossas casas. Que os teus anjos nos acompanhem constantemente. E que traga-nos mais uma vez na semana que vem para aprendermos mais da tua palavra. E que através do estudo da mesma, da oração, do contato com o céu, nós estejamos nos preparando para o teu grande dia. Despeça-nos com a tua bênção e com o teu perdão. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Pastor Arilton estará à porta para cumprimentá-lo. Por favor, aqueles que desejarem, vamos ali embaixo, tem um lanche todo especial para você, tá bom?
Vamos conversar um pouquinho ali, trocar algumas ideias. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa te guiar. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao teu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei.